Paz e graça. Também é motivo de adoração. E veja que não há adoração sem obediência, né? Não preciso dizer mais nada sobre isso, né? Aquele que quer ou se diz adorador tem que saber o nível de obediência que tem. Então vamos orar a Deus, vamos refletir sobre isso que nós cantamos e vamos refletir se vivemos aquilo que cantamos ou se almejamos de fato viver aquilo que cantamos, né? Ó Deus, obrigado por esse momento de louvor e adoração, que agora também se complementa com o momento dos dízimos, das ofertas, da declaração de dependência de Ti, de reconhecimento da Tua soberania sobre nossas vidas, Pai, em obediência à Tua palavra. Vamos agradecidos por cada vida aqui presente, por tudo que o Senhor é, por tudo que tem feito em cada um de nós, e que apenas se cumpram nas nossas vidas as promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, nos dar livre acesso, Senhor. O privilégio que temos de ter liberdade de ouvir a Tua palavra, de poder ouvi-la, de poder estudá-la, de poder cada dia mais ler, observá-la, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos entender a grandeza dessa liberdade, pois muitos não têm a mesma liberdade. E além disso, Senhor, precisamos de fato nos tornar um solo fértil, um coração pronto para receber a semente que é a Tua palavra, e ela possa gerar frutos que glorifiquem o Teu nome. Oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é difícil de perceber, não é difícil de vislumbrar e realmente conceber de que muitas igrejas estão sendo
cheias, estão abarrotadas de gente num momento como esse. O Evangelho tem sido pregado de uma maneira que tem se tornado bem popular. E é inegável o crescimento, ainda que a gente não consiga entender muito as estatísticas e o que elas dizem a respeito do número de pessoas, do universo evangélico, do universo das pessoas que se consideram cristãs. A gente sabe que tem crescido, tem aumentado, mas também é inegável, incontestável, que nunca a igreja esteve tão fraca, tão superficial e tão pouco impactante no mundo, na sociedade. Essas coisas não combinam. Porque, de fato, multidões, quantidade e qualidade geralmente não estão juntas. E às vezes a gente não se pergunta por que disso e vai se deixando levar. Mas a verdade incontestável é que a igreja pós-moderna está fraca, superficial e não tem quase nenhum impacto social. Ao contrário, infelizmente, está muito parecido com o mundo, com a sociedade. Mas isso não traz diferença para a vida. O importante é eles virem para Jesus. Será? É justamente aí qual a causa disso, uma das causas dela, além de ser os falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. É esse tipo de evangelismo que se faz hoje. Esse evangelismo pós-moderno, que faz com que você venha para Cristo sem custo algum. Basta você confessar com a sua boca, fazer uma confissão pública, verbal de Cristo, e você está salvo, e você já é um cristão. São cristãos de carteirinha, de denominações, mas não são cristãos de coração. São cristãos convencidos intelectualmente, mas não transformados no seu interior. E parece que não tem problema. É justamente esse evangelismo que oferece uma fé fácil e uma graça barata que está causando, é um dos causadores dessa fragilidade, superficialidade da igreja. Queremos soluções para problemas imediatos. E aí a gente se pergunta, por que a falta de interesse pelo Evangelho? Porque não sabemos nem o que significa o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, boas notícias, quais são? De que Jesus veio para solucionar seus problemas? Não, o Evangelho diz que as boas notícias, porque ele veio buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar os perdidos. Mas qual o interesse pela salvação? Qual o interesse pela vida eterna? O evangelismo nada mais é do que levar as pessoas, esse Jesus que veio buscar e salvar os perdidos. Lembra-se, quando nós falamos, o apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo a pregar a palavra a tempo, fora de tempo, enfatizando, porque viria tempos em que haveria coceira nos ouvidos e as pessoas
não estariam dispostos a ouvir a verdade, não suportariam a sã doutrina. Lembrando que doutrina não é regras, é ensino, o verdadeiro, saudável ensino do Evangelho, puro, simples, genuíno. Mas ele termina dizendo: faça a obra de um evangelista. Timóteo não era um pastor, servo não evangelista. Faça a obra de um evangelista, leve o evangelho. Mas qual é a obra de um evangelista? Que evangelismo é esse? E esse texto, tão conhecido de nós, mostra. Porque se eu quero saber qual é o verdadeiro evangelismo, eu nada mais, nada menos tenho que buscar a fonte, que é o próprio Jesus. Ninguém melhor para me ensinar o que é evangelismo e como evangelizar do que Jesus. Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? Será que a igreja está de fato obedecendo, seguindo os passos de Jesus? Vamos aprender com esse texto como é que é evangelizar, como Jesus evangelizava, e vamos perceber que não há muita similaridade entre o evangelismo de hoje e o evangelismo de Jesus. Começando, esse texto fala de um jovem rico, que contém a mesma passagem nos outros evangelhos. Um jovem rico, bem-sucedido, culto, um jovem que fazia parte da elite, tanto social como religiosa de Israel. Talvez um desses pertencentes, e tudo indica que ele pertencia ao farisaísmo, a grande seita, a grandes líderes religiosos, pelas respostas que ele dá a Jesus. Esse era o jovem que certamente tinha influência, era o que a gente poderia chamar de um grande troféu para um evangelismo, de um peixão para o evangelismo. Aquele pescador que vai pescar e o sonho dele é pescar o grande peixe, o peixe que vai dar a ele notoriedade, que vai ser exposto para todo mundo ver. Tem muitos evangelistas que falam: agora eu vou pegar um grande peixe. Esse cara, se converter, ele vai influenciar uma geração. Quantas pessoas podem ser influenciadas a partir da conversão dele? Pô, esse tem que ser fisgado, esse tem que ser pego com as mãos, com toda certeza, esse não pode escapar. Qualquer um pensaria assim. Esse jovem, com tudo que ele tinha, ele chega diante de Jesus e vai pedir para ele: mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? Ou seja, esse jovem conhecedor das leis, religioso, de elite, tinha tudo, não lhe faltava nada, ele sabia que algo faltava, um vazio, um enorme vácuo dentro dele, e ele foi buscar isso. Imagina agora como é que ficou melhor ainda, um cara desse entendendo o que ele necessitava, e o que ele necessitava era justamente tudo aquilo que Jesus veio dar. Ele necessitava da vida eterna, ele necessitava de redenção. E como ele faria para alcançar isso? É tudo que você precisa para fisgar o grande peixe de um evangelismo. Você imagina em determinados pastores que são adeptos à quantidade, são adeptos a essa linha, né, de propagandista, de multidões, né, de marketing,
Ele, opa, vem cá, vamos sentar aqui, vamos parar tudo, porque eu vou conversar com você. Vamos sentar. Não, meu irmão, vem cá que você está no lugar certo. Você é um grande homem, Deus tem um propósito na sua vida. É por isso que você está aqui. Eu vou te ensinar que você está diante da salvação. Mas nos parece que não foi isso que Jesus fez. Olha que esse jovem era tudo isso que eu falei. Esse jovem fez a pergunta certa, foi buscar na fonte certa, tinha a motivação certa, no sentido de buscar o que faltava, mas estava tudo ajeitado. Quando a gente olha aqui, né, que ele se aproxima, ele diz, né, mestre, que eu farei de bom? Veja, que eu farei de bom para um judeu, para a elite religiosa de Israel, que era ligado à lei. Então eles entendiam que as obras de execução da lei lhe davam a salvação. Então sempre é o que eu faço, né? Então ele tinha que entender, falta alguma coisa na lei, o que eu tenho que fazer a mais do que eu faço para ter a vida eterna? Como o judeu sempre crê nisso, o judeu crê na lei, eles são legalistas, então a salvação já lhe é garantida pelo cumprimento das leis. Eu tenho as leis que são dadas, eu cumpro as leis e eu sou salvo. Então é por obras, e obras não no sentido da obra no seu sentido essencial pelo qual o Evangelho nos ensina, mas obra no sentido do cumprimento, da execução das leis de forma externa. Então quando ele fala o que eu faço de bom, ele está expressando também esse farisaísmo, esse judaísmo dele, de que eu tenho que fazer alguma coisa. Qual a lei que eu não estou cumprindo, qual o ato que eu não estou fazendo, ou que eu preciso fazer a mais para alcançar. Por outro lado, ainda que isso seja errado, porque você não alcança salvação por nenhuma obra, não é ato seu, é ato único e exclusivo de Deus, através da graça dele, que você alcança mediante a única coisa, que é a fé. Esse homem não sabia. Primeiro ele achava que estava diante de um mestre, não diante da fonte da salvação. E ele tinha na ideia, criado pela tradição judaica, de que eram as obras de realização da lei que levavam à salvação. Mas por outro lado, ele fez uma pergunta interessante: o que eu faço de bom? Há algo que precisa ser feito. Eu preciso crer. Eu preciso crer em Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único pelo qual alguém pode ser salvo. Só através de Cristo, não há outro meio. Pela fé em Cristo. Então ele, de alguma forma, ele também fez a pergunta assim: o que eu faço? Algo ele tinha que fazer. Aí Jesus já começa descartando bom, porque ele chama bom. Bom é? Por que Jesus falou isso? Primeiro, para dizer, não há ninguém bom. É interessante porque os judeus, por eles cumprirem, o autoexame dos judeus é: eu sou bom. Por quê? Porque eu jejuo, eu dou dízimo, eu cumpro a lei, eu faço aquilo ali que tem que ser feito, eu ando lá. Os fariseus, eles eram tão fanáticos com as leis, que eles criavam mais leis ainda, sobre as leis, muito mais leis ainda. Então, tem esse lado, né? Jesus mostra para ele:
vocês se acham, está dizendo nas entrevistas, vocês não tem bom entre vocês. Primeiro que ele se dirige a Jesus como um homem, um mestre, um rabino. Então, um rabino bom. Por quê? O rabino, o mestre, conhece e pratica as leis. Ele diz, bom, nenhum homem que pratica lei, nenhum homem que vive sobre a terra é bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Bom é Deus. Não existe bondade em ninguém. Já descarta aquela condição farisaica, religiosa, e que hoje em dia muita gente acha, eu sou bom, eu mereço a salvação, Jesus não vai me deixar, porque eu sempre fiz bem aos outros, eu sempre fiz boas coisas, eu nunca maltratei ninguém, eu procurei dar esmolas, eu procurei fazer o bem, eu procurei andar corretamente, então eu mereço a salvação, eu sou bom. Eu nunca matei ninguém, nunca judiei de ninguém, nunca trapaceei, levei minha vida assim, assado, então eu sou bom, eu sou merecedor. Jesus está falando, bom não existe ninguém merece. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Ninguém é salvo por mérito, mas somente pela graça. É uma ação única, exclusiva de Deus. Repito e vou repetir sempre até que entendam isso, que parece que hoje o evangelismo não está fazendo com que as pessoas entendam isso. Há muita gente achando que é bom, há muita gente se assegurando que está salvo quando não está. Estou falando dentro da igreja. Há muita gente que pratica determinadas coisas, que muda determinados comportamentos, e isso garante a eles a salvação. Há muita gente que acha que só precisa olhar para Jesus, confessar Jesus, crer em Jesus, mesmo que eu não o obedeça, mesmo que eu não ande conforme ele manda, o que é uma falácia, um equívoco, um erro gravíssimo. Aceitar que uma pessoa é salva apenas por confessar Jesus, sem que ele tenha uma vida condizente, isso não é fé verdadeira, isso é fé fácil, isso é graça barata. Então Jesus fala com ele, declara. Aí Jesus continua e diz assim, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O que ele está dizendo? Obedece os mandamentos. E o jovem, né, ele perguntou, qual, Senhor? Qual dos mandamentos? É incrível, porque parece-nos uma coisa estranha, porque Jesus, ao indagar o jovem, ele não fala de graça, né? Basta você ter fé em mim, basta você, ele vai na lei. Mas agora nós estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da graça, com Jesus é só graça, não tem mais lei. A graça, agora a nova aliança subjugou a velha aliança da lei, não, agora ela foi colocada no coração. No coração, não foi uma disfunção da lei, não tornou ela aleatória, mas foi colocada no coração. E ela só é possível a partir do Espírito Santo. Ele perguntou qual foi. É engraçado que Jesus diz assim, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não sei se vocês sabem, mas é bom aprender. Na arca da aliança consta as duas tábuas da lei. As tábuas da lei, os 10 mandamentos que Moisés trouxe do monte escritos em pedras, constam de duas. A primeira, os 4 primeiros mandamentos é em relação a Deus. Não terás outro Deus além de mim, não idolatra, aquela coisa toda. E os outros é em relação ao próximo. Por isso que amarás a Deus, todo o teu coração, é o próximo. Então, ele citou só a segunda parte. Aqui é em relação ao próximo. Não, a Bíblia não diz por quê que ele não citou primeiro a primeira parte, a relação dele com Deus, mas dá para a gente entender que aquele jovem tinha uma relação com Deus na sua percepção,
mas que faltava-lhe alguma coisa em relação ao próximo que ele achava que fazia. Porque quando Jesus falou, teu pai, não matarás, não trarás, papá, ama teu próximo como a ti mesmo, qual foi a resposta dele? Replicou Jó, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Esse é um erro grave. Está aí porque Jesus falou da lei. É possível que esse jovem cumprisse essa lei? É possível que alguém cumpra a lei? Ninguém. O erro do farisaísmo, o erro dos legalistas é que eles acham que eles podem cumprir a lei. Isso eu faço desde pequeno. Não faz, porque é impossível ao homem pecador cumprir a lei perfeita de Deus. Jesus, quando eles indagaram, você veio mudar a lei? O que ele respondeu? Eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Porque só um homem sem pecado pode cumprir uma lei. Só um homem perfeito pode cumprir uma lei perfeita. Mas aquele jovem, pela sua tradição, achava que cumpria. Por isso que Jesus pegou. Jesus sabia que ele não cumpria. Porque Jesus vê o corpo. Alguma coisa aquele jovem tinha de falha grave no seu dia a dia, mas que ele não considerava. E tem muita gente legalista que acha que é possível cumprir a lei e que ela vai lhe levar à vida eterna. Primeiro, a obra, o cumprimento da lei, a vida de obras não te salva. Salvação vem pela graça e não pela obra da lei. Segundo, você não pode ninguém cumprir a lei porque somos pecadores imperfeitos. Por nós mesmos, nós não podemos. Só há uma forma de cumprir basicamente aquilo que Deus manda a partir dele mesmo, do Espírito Santo em nós. Enquanto essa graça não vier para nós, é difícil dizer cumprir, mas tem muita gente que acha que pode cumprir. Não pode. Jesus está dizendo para aquele jovem, ele estava vendo, ele não cumpre, mas acha que cumpre. Ele acha que é bom, ele acha que é obediente, ele acha que faz, ele acha que é servo, ele acha que ele tem mérito. Né? E olha que o diálogo vai prosseguindo, a gente precisa entender, né? Então disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, olha a pergunta de Jesus, se queres ser perfeito, por que Jesus está falando? O jovem às vezes não entendeu, né? O jovem ao dizer que cumpre, estava dizendo o quê? Sou perfeito. Ele queria ser perfeito, porém ele admitia que a sua perfeição estava no cumprimento que ele fazia, que não era. Jesus sabia que ele queria, que só sendo assim ele poderia alcançar, mas perguntou e ele disse, eu cumpro, eu sou perfeito, ninguém cumpre. A lei perfeita de Deus só podia ser cumprida por um homem perfeito, Cristo, que cumpriu por nós. Então a justiça, se há justiça em nós, é aquela que foi imputada de Jesus a nós. Somos justos não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Então Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Primeiro, se queres ser perfeito, se realmente você quer, e a Bíblia nos chama a sermos perfeitos. Sede perfeito como o meu Pai é perfeito. Então, primeira coisa, se você quer ser perfeito, vá lá, vende tudo que tens e dê. É engraçado, porque claro que Jesus não está dizendo que você só será perfeito se você se desfizer de tudo que você tem e dá para os pobres. O que Jesus está falando é o seguinte, para nós, se você quer ser perfeito, esteja preparado para renunciar a tudo que você tem pelo céu. Se
Se você quer ser perfeito, se você quer de fato ter a segurança, você esteja preparado a renunciar até a sua própria vida pelo céu. Aquele que quer seguir, né? Tome a sua cruz e tomar a sua cruz, está disposto a morrer. Quem amar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Outra coisa que Jesus falou para o jovem: já que você disse que ama o próximo, vai lá, pega o seu dinheiro, tudo, e ajude-os, dê para eles. Você não disse que ama o próximo? Você não disse que cumpre a lei? Faça. E depois vem me seguir. Renuncie a tudo que você tem, renuncie a tudo que você faz, para que você possa seguir-me. Enquanto você não renunciar, colocar isso em segundo plano, você não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus quer dizer o quê? Ser meu discípulo. Renuncie e vem e segue. E o que aconteceu com esse jovem? Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. O que essa passagem está dizendo? Que esse jovem veio o quê? Buscar a vida eterna, buscar o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Ele foi buscar na fonte. E esse jovem alcançou? Ele veio com a boa intenção, com a boa pergunta, com a disposição, e saiu sem salvar. Ele veio buscar a redenção e saiu sem ela. Mas Jesus falhou. Que evangelista é esse que perdeu desse jeito? Que evangelismo é esse? Olha lá, o cara veio buscar, você deixou escapar. Não é assim que as igrejas hoje fazem. Opa, peraí, não, vem, não, você não precisa mudar muita coisa, vai mudando aos poucos, vai, deixa levar, deixa rolar. Nós caímos nisso. Com o tempo vai ver que você muda. Você não precisa nada, você só precisa crer em Jesus, confessar Jesus, depois o resto é depois. Isso é que é evangelismo. Não, meu irmão, senta aqui, vai ouvir. Quer dizer, então eu estou feliz. Vai, meu irmão, vem aqui. E daqui a pouco, um mês ele está lá cheio de euforia, depois de um mês, cadê ele? Sumiu. Mas ele não queria a vida eterna, não estava satisfeito por encontrar Jesus? Não. Esse jovem rico saiu sem salvação. Tem muita gente sentada na igreja sobre o evangelismo frágil, fraco, equivocado, distorcido das igrejas hoje, está sentado achando que está salvo e está satisfeito com isso, que pode viver a vidinha dele, fazer as coisas que ele faz, que não tem problema. Ele pode ter Jesus e o mundo ao mesmo tempo, ele pode continuar vivendo da mesma forma. Somente pode entender isso, a gravidade disso, aquele que entende qual é o propósito de Jesus. Não é melhorar a sua vida, nem torná-la fácil. Ele veio para vir buscar e salvar os perdidos. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. E algum justo não, mas tem muita gente se achando justo. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então olha como uma passagem simples que a gente ouve muitas vezes, as pessoas utilizam-se delas, e às vezes a gente erra muito, utilizando delas para falar um monte de coisa, e deixando a essencialidade dela. O Evangelho é de graça, amém? Mas ele custa tudo. Se ele não está custando alguma coisa para você,
Você não está custando a renúncia da sua velha natureza? Nós cantamos aqui, você tem que reconstruir. Reconstruir o que significa? Gerar, construir de novo. Regeneração significa o quê? Gerar de novo. Ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Agora, eu não posso achar que eu alcancei Cristo, a vida eterna, tendo ainda o velho homem. Jesus fala que vinho novo não pode ficar em odre velho. O vinho novo da novidade de vida em Cristo não pode estar contido numa vida velha que mantém as mesmas coisas e o mesmo comportamento. Sem arrependimento verdadeiro, fé fácil, graça barata. Isso tem a ver com a nossa vida. Tem muita gente assim, a gente cansa de falar, mas vai entrar no ouvido e sair no outro. As igrejas estão cheias de gente que estão achando que estão de boa com Deus e com Jesus. Tem gente em tudo quanto é lugar achando que é salvo porque crê em Jesus, crê, que ora para Deus. Tem gente que acha que é boa demais e vai para o céu. Ninguém vai para o céu por mérito, vai para o céu pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é dada a quem Ele quiser dar. A palavra de Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer. Misericórdia é Deus, é a bondade de Deus em não nos dar o que merecemos. O que merecemos é a condenação. É a condenação. Então, precisamos entender isso. E nós vamos fazer uma sequência disso cada dia mais, para entender o Evangelho. O Evangelho, ele é profundo, ele é simples, ele é genuíno, ele não precisa ser rebuscado, ele não precisa ser envolvido em enfeites para que as pessoas possam se adequar. Ele não precisa ser adequado às pessoas. É um evangelho puro e simples. Você tem que evangelizar. Então Jesus está mostrando. Quer evangelizar? Diga para a pessoa que só em Jesus há salvação. Que a salvação é pela graça, não é por lei, não é por obras, não é por mérito, mas que a evidência dessa fé que te leva à salvação é as obras de santidade, de obediência. Então há um custo. Há um custo. É uma mentira satânica dizer que você pode ser salvo apenas por crer em Jesus e não ter que mudar nada na sua vida. Não ter que ter uma vida condizente com isso. Me perdoe. Tem muita gente acreditando nisso. Não estou julgando pessoas, estou julgando ensinos errôneos. Estou julgando essa falácia, esse equívoco de pregação do Evangelho que permite um bando de gente sentado na igreja se achando crentão, cristão, salvo, sem que não tenha nenhuma evidência disso. Sua vida continua do mesmo jeito. Seu Deus está nas coisas que Ele tem. A sua dependência está nas coisas que Ele tem. Ele não se permite ser submisso a Jesus. Nós vamos falar muito disso. Na Bíblia, poucas vezes que se refere a Jesus como Salvador. Mas há mais de 740 vezes se refere a Jesus como Senhor. E esse Senhor não é uma formalidade que você acrescenta, como chamar alguém de Senhor pela idade, pelo formalismo, por educação. Esse Senhor vem do grego kurios, que significa propriedade, dono. Dono. Você sai da escravidão do pecado, do mundo, e você vai ser o quê? Propriedade de Cristo Jesus. Ele é o seu dono, Ele é a sua autoridade. E se Ele é meu dono, eu tenho que obedecer. Obedecer. Então, olha que esse jovem rico veio buscar aquilo que a igreja não está buscando. Isso serve de exemplo.
Ele veio buscar aquilo que a maioria dos que estão na igreja não estão buscando. Ele veio buscar o quê? O que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? A maioria dos que vêm aos cultos não estão buscando o quê? Valorizando a eternidade. Está buscando o quê? Solução para o problema. Alívio de dor. Buscando alguma revelação. Buscando alguma coisa. E não o principal, que é a vida eterna. Ele veio. Ele fez a pergunta certa: o que eu tenho que fazer de bom? Ele tinha tudo, mas sabia que faltava algo essencial. Nós muitas vezes não temos essa consciência, ou a perdemos. Ele foi na fonte. Ele não foi buscar algum revelador, algum que passa a mão na cabecinha, senta aqui, vou te ajudar. Opa, esse é legal, porque ele me aceita do jeito que eu sou, e ele está me falando que eu posso ter o que Deus me dá, sem perder o que o mundo me dá. Essa igreja é fantástica, essa é a boa. Opa, vamos encher gente, vem para cá, porque aqui é bem mais fácil. Não precisa mudar, não precisa mudar seu caráter, não precisa mudar sua personalidade, não precisa mudar suas prioridades, não precisa mudar o seu estilo, basta você confessar Jesus. Você não precisa renunciar a nada, você não precisa pagar um preço para nada, não custa nada, é de graça, sim, é de graça, mas custa tudo. Se você não estiver disposto a renunciar tudo que você tem, tudo que você faz, renunciar até a sua própria vida, você nunca vai seguir o caminho da salvação. Esse jovem rico saiu pior do que entrou. Porque antes ele entrava pensando em algo. Agora ele entrou desiludido da vida. Agora esquece. Entrou na ignorância. Entrou ainda na condição e saiu condenado. Muitos na igreja, não importa o tempo que estiver, vão ter o mesmo destino. Isso não é palavra forte, isso é palavra verdadeira. Isso não é palavra, isso é palavra para causar temor e tremor. Com esse algo que precisa ter é temor de Deus. Amém? Então vocês estão entendendo o que é evangelismo? Jesus mostrou o que é evangelismo. Evangelismo é mostrar que para ser salvo você precisa ter fé em Cristo, mas que essa fé só é evidenciada na obediência e na submissão ao seu Senhor. Vamos ficar de pé.